Você já pensou em casamento como valsa? Casamento tem muitas analogias, né? Mas já pensou nessa analogia da valsa? Gente, vocês podem me chamar de muitas coisas, menos de pé de valsa. Disso não. Não dá. Eu sou realmente muito duro para dançar, mas eu tentei algumas vezes. A primeira vez foi no aniversário de 15 anos da minha prima. Ela fez o aniversário e pediu para que o primo dela dançasse a dança da valsa com ela no final, né? E aí então eu tive que treinar para fazer isso. E eu aprendi algumas coisas. Primeiro, estou fora, não dá, isso não é para mim. Segunda coisa, existe liderança na valsa, sabia disso? É interessante, eu não sabia. Né? Como eu não sabia dançar, continuo não sabendo, mas na ocasião eu fiquei esperando que a minha prima me conduzisse. O problema é que ela também ficou esperando que eu a conduzisse. E aí saiu o quê? Nada. Né? E aí alguém mais experiente falou, Nelson, não é assim, é você, é o homem que tem que conduzir a dança. Né? E você então vai colocando o pé para frente, de um lado do outro, e a mulher a sua parceira, ela vai acompanhando você, vai acompanhando a dança. E de maneira que são os dois trabalhando juntos, numa dança, cada um com o seu papel, e aí quando se faz isso, sai uma maravilha. Isso não é o casamento? Isso não é o propósito de Deus para o casamento? Né? O propósito de Deus para o casamento, sim, são os dois que são iguais no ser, mas diferentes na função. Cada um tem o seu papel. Quando trabalham juntos, quando trabalham em união, unidos, sai então uma valsa. Sai então uma obra de arte em que Deus é exaltado. Esse é o plano de Deus, então, para o casamento. E o que nós vamos ver hoje é exatamente isso. Acontece que eu preciso avisá-los que esse texto é um daqueles textos, inclusive como pastor, que a gente não gostaria de pregar nunca. Né? Mas o nosso compromisso diante de Deus e também com os irmãos é pregar toda a Escritura, não somente aquelas partes que eventualmente nos deixem confortável, mas pregar também aqueles textos que nos traz desconforto. Porque a palavra de Deus, queridos, é contracultural, é ou não é? Sim, a palavra de Deus é o tempo inteiro contracultural. A nossa cultura, ela é pluralista, por exemplo. A nossa cultura diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Não importa qual religião você tenha, não importa qual a fé você tenha, o importante é ter fé. A palavra de Deus, ela diz ao contrário. A palavra de Deus, ela diz: só existe um caminho para Deus, Jesus Cristo. Ele é o único caminho. A nossa cultura diz que não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, a verdade é fluida, não é? Mas a palavra de Deus, ela vai contra essa cultura e ela diz, não, existe verdade absoluta sim. Cristo é verdade. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade. Só existe uma verdade. A nossa cultura diz que existem muitos gêneros. A palavra de Deus, já no Gênesis capítulo 1, vai dizer, não, existe o macho e a fêmea. Apenas dois gêneros. Não importa o que a ideologia ensine, não importa o que a nossa cultura pregue, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E ela se choca a essa cultura. Quanto ao casamento, a nossa cultura vai dizer,
em relação aos papéis no lar. Vai ter, por um lado, o machismo, que vai dizer, não, o homem é o macho e entenda-se esse macho como o dominador, o explorador, né? E a mulher como capacho. Esse é um lado da cultura humana. O outro lado que se contrapõe a isso é o feminismo. O feminismo que se levantou desde o século XVIII, XIX, na Europa. Os sociólogos colocam, a sociologia ela gosta de trabalhar com esse conceito, essa analogia, né, de ondas. Então existem 3 ondas do feminismo, né? Primeira onda do início, século XIX, segunda onda, século XX, especialmente primeira metade do século XX até a década de 80, e depois disso, então, a terceira onda. A segunda onda, o feminismo, ele passou a defender, na primeira onda tinha algumas pautas que a gente pode até concordar, né, com o feminismo, por exemplo, o voto universal, o voto feminino, né? Então, tinha até algumas pautas que podíamos concordar, embora o cerne filosófico do feminismo não, mas algumas pautas sim. Mas a segunda onda do feminismo passou a defender pautas extremamente difíceis para a gente concordar, né? Por exemplo, eles chegaram a defender o fim do casamento, defender o aborto, defender o incesto, a pedofilia. Sim, você ouviu bem, a pedofilia. Simone de Beauvoir, uma das principais pensadoras aí, uma filósofa francesa, pensadoras do feminismo, ela foi parceira do filósofo Jean-Paul Sartre. Eles chegaram a assinar um manifesto de defesa à pedofilia. Para você ter a ideia de onde chega a pauta feminista. Isso estou falando da segunda onda, né? E aí a terceira onda, que é a onda que nós vivemos hoje, né, do feminismo, prega então abertamente o aborto. Os países, por exemplo, da América Latina, cada vez mais, paulatinamente, eles têm aprovado leis que favorecem o aborto. Então, tem países com 3 meses de gestação, a mulher pode já realizar o aborto. Esse feminismo ele tem imposto, né, então, às famílias, aos casamentos, a mudança de papéis. Tem imposto aos casamentos um papel da mulher para o homem e um papel do homem para a mulher. Interessante. Ele tem colocado calça nas mulheres e saia nos homens. Esse é o feminismo dos nossos dias. O resultado disso é um crescimento exorbitante de divórcios, de homens perdidos e mulheres amargas. Esse é o resultado do machismo por um lado e do feminismo por outro lado. Muitos lares, querendo ou não, se dando conta disso ou não, muitos lares na nossa cultura hoje, por conta disso, são profundamente matriarcais, onde as mulheres tomam a frente de seu lar e os homens se esquivam das decisões do seu lar. Diante desse quadro, nós precisamos pensar, e a palavra de Deus, onde é que está nisso tudo? Lembre-se, a palavra de Deus ela é contracultural, ela confronta essa cultura. A palavra de Deus ela é verdade, então, sendo verdade, ela não é arcaica. Sendo verdade, ela não pode ser machista. Sendo verdade, ela não pode ser patriarcal, opressora, como é acusada por muita gente hoje. Se a palavra de Deus ela é opressora, patriarcal, machista, em relação a questões de casamento, então ela não é a palavra de Deus na sua inteireza. Ela não é a palavra de Deus quando se trata de questões como salvação,
como a divindade de Cristo, como a ressurreição. É isso que está em jogo, queridos. É a inspiração, é a inerrância, é a autoridade da palavra de Deus. Então, diante disso, nós precisamos nos perguntar, nós estamos realmente dispostos a ouvir a palavra de Deus e, com isso, ser confrontados e confrontar a nossa cultura em favor do que Deus tem a dizer sobre o casamento e seguir as orientações dele? Antes de irmos para esse texto, veja Efésios capítulo 4. Lembre-se que nós estamos numa sessão da carta de Efésios em que Paulo ele nos orienta a não andarmos segundo os não crentes. Capítulo 4, verso 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios. E como é que andam os gentios? Os gentios são os não crentes. Futilidade de pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Eles perderam toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O que Paulo então nos exorta é, não ande mais como essas pessoas. Não ande mais como o machismo diz para você andar, não ande como o feminismo diz como você deve andar. Por quê? Efésios capítulo 5, verso 8. No passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Ora, uma vez então que vocês são redimidos, vocês são resgatados, nós fomos transformados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu e ressuscitou pela nossa redenção. Então, agora que somos luz no Senhor, andemos como luz no Senhor. Ora, então, isso implica também no nosso casamento. Como que é o casamento daqueles que são luz no Senhor? Daqueles que são filhos da luz. Como é que deve ser este casamento? O machismo diz que o casamento tem que ser assim. O feminismo diz que o casamento tem que ser assim. Tá, mas e os filhos da luz? Como é que é o casamento dos filhos da luz? É isso que nós vamos ver então, hoje pela manhã e também à noite. Ok? Esteja preparado. Vamos lá, aperte os cintos. Efésios 5, 22 a 24, diz assim: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Amém. Em poucas palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que no casamento dos filhos da luz, a esposa se submete ao seu marido, assim como a igreja a Cristo. No casamento dos filhos da luz, a esposa se submete ao seu marido, assim como a igreja a Cristo. Vamos entender isso. Verso 22, Paulo então vai dizer que nesse casamento dos filhos da luz, a esposa se submete ao seu marido, assim como ao Senhor. Essa palavra submissão causa calafrios na gente, é ou não é? Por isso a gente precisa investir um tempo aqui em esclarecer o que significa submissão. Primeiro, vamos começar pensando no que submissão não é. Ok? O que não se trata essa submissão? Primeiro, não é escravidão. Ok? Não é escravidão. Isso significa que a esposa não é capacho. Sabe aquele tipo de pensamento, atitude em que o marido sempre está certo e é servido como o rei de sua casa pela Amélia infeliz? Às vezes alguém
lê esse texto, mulheres se submetam, e tem isso na cabeça. Tire isso da sua cabeça se você pensa assim, porque não é disso que se trata o texto. Não é essa submissão. A submissão, ela não se refere também a questões que vão contra a consciência. Ok? A mulher, antes de se submeter à liderança do seu marido, ela deve se submeter à liderança de Deus, por meio da sua palavra. Ok? Então, se o marido, no exercício da sua liderança, leva a sua esposa a situações como depravação, bebedeira e etc., a esposa ela tem que dizer não, porque antes de se submeter ao seu marido, ela deve se submeter a Deus. É o mesmo princípio que nós vimos no domingo passado em relação à autoridade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele orienta que nós devemos nos submeter às autoridades. Acontece que, quando essas autoridades elas confrontam a Deus, quando essas autoridades elas seguem um caminho contrário à orientação de Deus para nós devemos desobedecer essas autoridades. É o mesmo princípio em relação ao casamento. A submissão também não se refere à violência doméstica. Essa deve ser denunciada. Ok? Então, se você, minha irmã, você sofre algum tipo de violência na sua casa, seja ela física, verbal, isso precisa ser denunciado. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus ele fez o Estado com o poder da espada. Para quê? Para punir os maus. Ok? Então, a submissão, ela não se aplica nessa situação. Ok. Então, se aplica a quê? Vamos lá. A palavra submissão é interessante. Ela significa se colocar debaixo de autoridade. Se colocar debaixo de autoridade. E é curioso que essa palavra ela não é usada somente para as esposas. Não é usada. Aqui mesmo em Efésios, se você voltar um versículo, o verso 21, você vai ver o uso dessa palavra para todos. Sujeitai-vos, submetei-vos uns aos outros. Quem deve se submeter a quem? Paulo vai esclarecer, ele vai colocar os grupos que deve haver submissão. Esposas, em relação aos maridos. Capítulo 6. Filhos, em relação aos seus pais. E verso 5, escravos ou funcionários em relação aos seus senhores, em relação aos seus patrões. Perceba, são vários grupos. Né? Essa palavra ela também se aplica ao próprio Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, nós vemos que o próprio Jesus, ele se submete ao Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O próprio Cristo, ele se submeteu ao Pai o tempo inteiro, à vontade do Pai. Quando ele estava então orando, prestes à crucificação, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contanto que todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lá não está essa palavra, mas a palavra submissão. Mas Jesus está expressando total e completa submissão ao Pai. Tiago, capítulo 2, verso 9. Tiago também, juntamente com Paulo e Pedro, ele vai dizer: os servos devem se submeter aos senhores.
No capítulo 4, no verso 7 de Tiago, ele vai dizer que nós devemos nos submeter a Deus. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 5, Pedro ele vai exortar jovens, se submetam aos presbíteros. É a mesma palavra. Perceba, todas as relações humanas possuem liderança. Todas as relações humanas possuem liderança. Jovens se submetendo aos mais velhos, filhos aos pais, nós às autoridades civis, a esposa ao marido. O casamento não seria diferente. Agora, preste bem atenção, isso não implica em inferioridade. Isso não implica dizer que a esposa ela é menos capaz que o marido. Isso implica em dizer que as funções são diferentes. Mulher e homem são iguais no ser, mas diferentes na função. O exército, o mundo militar, ele nos ilustra muito bem isso. Se, de repente, o Bruno, né, um jovem, ele é um tenente e ele entende tudo de eletricidade. Ele é o cara que sabe de tudo, né, de energia. Mas aí chega, então, o coronel, irmão Cristóvão. O irmão Cristóvão não entende nada de eletricidade. Não entende nada, não sabe nada. Quem deve obedecer a quem? O Bruno, ele sabe mais, mas ele deve se submeter ao coronel, irmão Cristóvão. Por quê? Funções diferentes. Agora, o líder sábio, o que ele vai fazer? Ô Bruno, vem cá, senta aqui, cara, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Você sabe mais do que eu, você pode me orientar nisso. É essa liderança que nós estamos nos referindo aqui, que a palavra de Deus nos orienta. Não é? Às vezes, senhores, as mulheres, elas sabem mais do que a gente em algumas áreas. Elas têm mais sagacidade, elas têm mais esperteza, mais agilidade em algumas situações, e é sabedoria nossa, ela deve se submeter à nossa liderança, mas é sabedoria nossa consultá-la. É sabedoria nossa conversar e buscar a orientação dela como auxiliadora idônea. Então, submissão é exatamente isso. É a esposa, então, se colocando debaixo da autoridade do seu líder, do seu marido, autoridade essa que não é uma autoridade despótica, não é uma autoridade tirânica. Perceba ainda nesse texto que a esposa ela se submete ao seu marido. Verso 22, a orientação aqui. Paulo não diz que ela deve se submeter a todos os homens. Isso não está em lugar nenhum nas Escrituras. Diz que deve se submeter ao seu marido. Isso significa que o namorado não tem direito sobre a namorada. Ok? Então, se tem namorado aí já vivendo como se fosse casado, sai fora. Não é casado ainda. Então, a mulher não tem que se submeter a essa situação. Assim como o homem não tem direito sobre a esposa do outro. Ok? A gente também não tem que exigir a submissão da mulher do outro. É a esposa ao marido. Agora,
mais uma coisa aqui, nesse imperativo, nessa ordem aqui, é que é ordem para as esposas. É ordem. Primeiro, é ordem. Não é dica. Dica de como viver melhor. Não. É um mandamento. É uma ordem. Mas essa ordem é para as esposas. Interessante isso. Paulo não está dizendo aqui, homens, submetam as suas esposas. Está dizendo, esposas, se submetam aos seus maridos. Não é? Por que Paulo faz isso? Porque a submissão é uma submissão voluntária da esposa. É uma submissão em que é como se fosse um presente oferecido ao marido. Ela não pode ser imposta. Ela tem que ser de coração, de alma, com amor. É assim que nós nos submetemos a Cristo. Cristo, ele não impõe. Cristo, ele não veio como o tirano do universo. E nós nos submetemos a ele por amor. Mais uma coisinha aqui. A submissão é da esposa em relação ao marido e não o marido em relação à esposa. Não inverta. Não inverta essa ordem. Né? Às vezes o pessoal pega o verso 21 e fala assim, pastor, mas lá no verso 21 está dizendo assim, submetei-vos uns aos outros. Isso significa que o marido tem que se submeter à esposa. Não, não significa isso. Como eu já expliquei, Paulo dá o princípio geral e ele vai especificar do que ele está falando. Ele coloca os grupos, então. Esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores. Isso é submetei-vos uns aos outros. Tudo bem? Essa é a ordem. Agora, essa ordem tem um complemento aqui no verso 22. Assim como ao Senhor. É interessante, queridos. Assim como ao Senhor. Essa ordem tem em todos os grupos, como eu mencionei. Mas a expressão assim como ao Senhor também está em todos os grupos. Observe. Capítulo 6, verso 1. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Capítulo 6, verso 5. Escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Perceba, todos os grupos com a mesma expressão. O que Paulo está querendo trazer aqui? Paulo está trazendo que a submissão à liderança, ela diz respeito à nossa fé. Ela está conectada diretamente com a fé em Cristo Jesus. Ela é uma expressão da nossa submissão a Cristo. Em outras palavras, isso significa que, porque eu sou discípulo de Cristo, eu me submeto aos meus pais. Porque eu sou discípulo de Cristo, eu me submeto ao meu chefe. Porque eu sou discípulo de Cristo, eu me submeto ao meu marido. É por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Então, se submetendo a esposa, se submetendo ao seu marido, ela está sendo submissa ao Senhor que ordenou que ela fizesse isso. Sendo assim, a submissão é um ato de louvor e adoração a Deus. Quando nos submetemos, queridos, nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor. É como no futebol de casal. Quem que já fez aqui o futebol de casal? A gente gosta muito. O Marcos e a Priscila gostam muito desse esporte, né? O futebol de casal, então, você sabe, você está lá de mão dada com o seu cônjuge no campo de futebol e aí você tem que marcar o gol
Só que não vale você sozinho, você tem que ser com o seu cônjuge. O que acontece quando a bola chega e cada um dos dois cônjuges querem ir para um lado, gente? O que acontece? Eu vou por aqui, o outro, não, eu vou por ali. O que acontece? Não dá certo. Não dá certo. O que tem que fazer? Bem, existem duas posições hoje no mundo evangélico. A posição complementarista e a posição igualitarista. A posição igualitarista diz assim: você tem que sentar com a sua esposa, você tem que sentar com o seu marido, e vocês têm que tomar a decisão conjunta. Vocês têm que tomar a decisão de comum acordo. O que acontece no futebol de casal se isso acontece, gente? Se a gente levar esse princípio em consideração. O futebol vai acabar, os dois vão estar lá sentados, ainda discutindo. Não vai dar certo. Um tem que liderar. E o outro tem que auxiliar na liderança. O que Paulo está dizendo aqui é: o homem tem que liderar e a esposa tem que auxiliá-lo nisso. E aí sim, não, vamos embora, vamos fazer aquela jogada, aquela tática. Joia, estamos juntos, vou te ajudar nisso. É assim o casamento. Então o casamento bíblico não é igualitário, é complementarista. Um complementa o outro. Um lidera, ele lidera e ela, então, o complementa, o auxiliando nessa liderança. E aí eu preciso, irmã, perguntar para você: você está disposta a obedecer a Deus ao se submeter ao seu marido? Você tem feito isso com alegria ou com amargura do coração? Como você tem feito isso? Vamos lá, vamos seguir. Verso 23. Tudo isso foi o verso 22. Agora vamos lá para o verso 23. No casamento dos filhos da luz, a esposa se submete ao seu marido porque a liderança dele reflete a liderança salvadora de Cristo sobre a igreja. O seu casamento reflete a liderança de Cristo sobre a igreja. É o verso 23, é o que vemos aqui. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Queridos, essa palavra aqui, cabeça, ela tem sido interpretada de muitas formas pelo movimento feminista, inclusive o feminismo evangélico. Para escapar dessa orientação da liderança masculina, eles vão dizer: não, essa cabeça aqui, na verdade, é uma ligação orgânica, é um relacionamento entre os dois, não tem a ver com liderança. Mas abra aí em Efésios capítulo 1, verso 22. Diz assim: também sujeitou, olha a palavra submissão aí, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. A pergunta aqui então é: a palavra cabeça aqui tem a ver com ligação orgânica? Não. Tem a ver com liderança. Perceba que a palavra submissão está diretamente conectada com a palavra cabeça. Então, a razão disso é que a submissão, ela é do corpo à cabeça. Quem é a cabeça do lar? O marido, e o corpo é a esposa. E isso reflete o fato de que, no relacionamento entre Cristo e a igreja, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Né? Por quê? Função.
Qual é a missão dada ao homem? Gênesis capítulo 2, verso 15. A função dada ao homem: cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Cultivar e guardar. Para isso ele precisa da liderança. Qual a missão de Deus dada para a mulher? Auxiliar. Gênesis capítulo 2, verso 18. Para isso, ela precisa se submeter. Ela deve ser uma auxiliadora idônea. E para isso ela precisa, então, se submeter. Então, a liderança do lar pertence sim ao marido. Ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, é interessante porque ele usa uma palavra aqui. Sendo ele mesmo o salvador do corpo. Cristo é o salvador do corpo, a igreja. Como isso se aplica do marido para sua esposa? O marido agora salva a mulher? Não, somente Cristo salva. Né? Ele é o salvador. Mas em que sentido a liderança do marido salva a sua esposa? No sentido de fazer o bem, no sentido de provocar o crescimento, de promover o bem para a sua esposa. O marido, então, ele não salva a sua esposa como Cristo salva a igreja, mas a beneficia à medida que ele cumpre a sua missão de cultivar e guardar. Cultivar e guardar o quê? O seu lar, a sua família, aquilo que Deus lhe deu. Acontece, queridos, que debaixo do pecado, o homem, ele deixa de cumprir a missão que Deus deu. Debaixo do pecado, em vez de cultivar e guardar, o homem ele passa a ser o opressor e explorador da sua esposa. Dessa forma, eu entendo muito bem a frustração de muitas irmãs aqui. Porque elas se casaram com a expectativa que os seus maridos fossem esse protetor, esse cultivador, mas a realidade se impôs sobre elas, de maneira que elas têm em casa não um cultivador e um protetor, mas um explorador, um opressor. O que fazer diante disso? Vem no domingo à noite, hoje à noite, e no texto de 1 Pedro, nós vamos trabalhar sobre isso. Mas quantas dores e sofrimentos essas irmãs têm passado, e eu estou sensível ao sofrimento dessas irmãs. Mas não é exatamente disso que Paulo está falando. Paulo está falando para crentes, para pessoas que, lembre-se, capítulo 1 até o capítulo 3, foram alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Filhos da luz, é o casamento de filhos da luz. Queridos, quantas irmãs poderiam evitar sofrimentos, poderiam evitar dores, se simplesmente tivessem seguido a orientação dos seus maridos? É ou não é? Maridos que orientam suas esposas em relação, por exemplo, ao orçamento doméstico. Meu bem, vamos maneirar esse mês aí na compra de tal coisa. Mas aí o que é que ela faz? Oculta o dinheiro, né, do seu marido. Aí depois termina numa dívida enorme. Mulheres que rejeitam a orientação dos seus maridos em relação a amizades. O marido diz, cuidado com essa amiga que você está andando. Essa amizade não vai te fazer bem. E aí ela ignora, rejeita. E isso traz muitas dores e sofrimentos. Mulheres que se deixam dominar pelos seus desejos e desprezam os seus maridos. Como elas poderiam se resguardar de sofrimentos e dores se tivessem
tido uma atitude diferente do que essa que Paulo, a palavra de Deus, orienta. Muito bem, vamos lá para o verso 24. Aqui nós vamos ver que no casamento dos filhos da luz, a esposa se submete ao seu marido, porque isso reflete a submissão da igreja a Cristo. Anteriormente nós vimos que isso reflete a liderança de Cristo sobre a igreja. Agora, isso aqui Paulo vai inverter um pouquinho e ele vai dizer que isso reflete a submissão da igreja a Cristo. Perceba que no verso 24, Paulo ele coloca aqui de sorte que, ou seja, é uma ligação com o verso 23. Dessa maneira, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Ou seja, a submissão da igreja deve ser o exemplo que a submissão da igreja a Cristo deve ser o exemplo que a esposa deve tomar para si. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, esse é o padrão que as mulheres devem seguir. E como que a igreja segue a Cristo? Segue por amor. A igreja, ela ama a Cristo, porque Cristo se deu por ela. Domingo que vem nós vamos ver aqui em relação aos maridos como que deve ser essa liderança como Cristo. Mas uma vez que Cristo se deu por ela, então agora ela se dá por Ele. E isso por amor. Agora, esse amor é, na prática, seguir as instruções de Cristo. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Jesus está dizendo. Não basta você dizer, eu te amo, Senhor, e não fazer o que o Senhor diz. O que Jesus está dizendo é, se você me ama, você segue as minhas instruções. Essa é a igreja. A igreja ama a Cristo e segue as instruções de Cristo. Assim é a esposa. A esposa ama o seu marido, então segue a orientação, segue as instruções do seu marido. Uma mulher americana, Nancy DeMoss, ela tem escrito muito a respeito de feminilidade realmente bíblica. E nós, o nosso grupo de mulheres está por começar o estudo de livros dessa irmã. E ela diz o seguinte: a submissão é uma disposição do coração que nos inclina a dobrar os joelhos diante de Deus e das autoridades que Ele pôs em nossas vidas. É exatamente isso. Por amor, o nosso coração, então, se dispõe a se sujeitar. Essa submissão, então, ela envolve o amor. Ela envolve respeito. Por respeitarmos, por amarmos, nós respeitamos. Por respeitarmos, nós nos submetemos de coração. Não é à toa, olha lá o verso 33 do capítulo 5, que o apóstolo Paulo ele termina esse texto dizendo o seguinte: entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo. E a mulher, respeite o marido. Essa palavra aqui, respeito, queridos, ela é muito interessante. Ela significa, talvez na sua tradução até esteja isso, temor. Esse respeito, essa mesma palavra, em outras ocasiões, nós somos exortados a ter em relação a Deus, em relação às autoridades. E a esposa, então, ela é orientada ao seu marido ter temor, respeito, reverência. Querido, não existe submissão sem respeito. Essa submissão é com respeito. É como se, o Davi Merck, ele trabalhando esse texto, ele diz o seguinte: é como se a esposa fosse a maior fã do marido.
Parece que só um irmão entendeu aqui. É como se a sua esposa, vou repetir, fosse a maior fã do seu marido. Querida, você é a maior fã do seu marido? Ou você é aquela que está sempre depreciando o seu marido? É aquela que está sempre colocando o marido para baixo. Se o cara coloca um quadro na parede, ele se mata para colocar aquele quadro, e quando ele finalmente consegue, você sempre arruma um defeito. Mas ficou torto, hein? A parede ficou suja, hein? Como que você fala do seu marido para suas amigas? Para suas parentes? Quando você vai lá no salão de beleza? Qual que é o assunto lá? É o seu marido? E o que você fala dele? O que você fala do seu marido para sua mãe, a sogra do seu marido? Sabe quando você não fez nada para sua sogra, mas ela chega com um olhar que quer matar você? O que você acha que aconteceu? Teve alguma coisa, né? Teve algum diálogo ali. Será que você tem respeitado o seu marido através de atitudes e através de palavras? De novo, esse é o casamento dos filhos da luz. É interessante porque Paulo, no verso 24, ele acrescenta aqui: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Em tudo o quê? No que diz respeito ao casamento. Não em tudo, como eu já mencionei, em questões de que a palavra de Deus não orienta. Ela tem que ser submissa a Deus. Mas quando se trata naquilo que a palavra de Deus orienta em relação ao casamento, é em tudo. E por que, irmãos e irmãs, venhamos e convenhamos, por que isso é tão diferente, é tão difícil? Por que a gente não faz assim? Porque a submissão causa tanto desconforto? Por causa de Gênesis 3. Por causa do pecado. Isso começou no momento em que Adão ele se omitiu em relação à liderança. Onde estava Adão quando a serpente estava tentando Eva? Alguém disse que ele estava jogando videogame. Não cresceu Adão. Onde ele estava? Era para ele ter assumido a liderança. Era para ele ter entrado no meio do diálogo e ter dito: ô serpente, sai fora. Pisado na cabeça do diabo. Ali sim era para ter feito isso. Né? Mas ele se omitiu. Essa é a omissão de Adão, que está em todos nós, homens. Vamos trabalhar sobre isso melhor no domingo que vem. Mas a mulher, ela, por outro lado, isso parece ter sido confortável para ela. Parece que, conforme Paulo diz, ela foi enganada. E sendo enganada, parece que isso foi bom para ela, ter assumido a liderança. O texto diz que, então, ela achou o fruto agradável, ela pegou, ela tomou, comeu e deu para Adão. Na liderança era para Adão ter feito isso. Mas Eva usurpou a liderança de Adão. E ela que fez isso. A partir disso tem a luta pelo poder no casamento. Quando era uma valsa, agora, meu amigo, é um MMA. É uma luta dos dois. É os dois, então, querendo um sobressair sobre o outro. Gênesis 3,16, Deus diz o seguinte: multiplicarei grandemente a tua dor. Ele diz isso para a mulher, na gravidez.
Com dor darás à luz filhos. Perceba isso agora. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O que significa o teu desejo será para o teu marido? Significa que a mulher, ela tenta o tempo inteiro impor o seu desejo para o seu marido. Mulheres, é ou não é? Fala a verdade. Através de manipulações, através não da força, porque não dá, mas através de subterfúgios, de omissões, como nós vimos ontem no texto, falai a verdade uns aos outros, então, através de mentiras. A mulher o tempo inteiro tenta colocar o seu desejo sobre o seu marido, mas o que é que vai acontecer? Ele te dominará. Olha a expressão que Deus usa aqui. Não diz ele te liderar, vai te liderar. Não, ele vai te dominar. Por causa do pecado, então tem essa luta, esse MMA entre os dois agora. Um querendo sujeitar o outro. A luta pelo poder. Essa liderança do homem agora debaixo do pecado não é mais sacrificial. E a submissão da mulher não é uma submissão mais doce e agradável, voluntária. As mulheres, então, procuram usurpar a liderança do marido e o marido dominar a mulher, ou se omitir dessa liderança. Qual é a solução disso? Cristo Jesus. Efésios 1-3. Cristo, ele veio para nos redimir dos nossos pecados e nos transformar, e nessa transformação ele transforma os nossos casamentos. Ele transforma os nossos casamentos de tal maneira que agora nós homens lideramos a nossa esposa conforme Cristo lidera a igreja. E as mulheres se submetem à liderança do seu marido conforme a igreja se submete à liderança de Cristo. Essa é a transformação que o Evangelho causa nas nossas vidas. No casamento dos filhos da luz, a esposa se submete ao seu marido, assim como a igreja a Cristo. E aí eu preciso fazer algumas perguntas para você. Quem lidera o seu lar? Claro, existem alguns lares em que a esposa não pode contar com seu marido, ele se ausentou. Às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. A esses, eu digo, esses que têm a ausência do marido físico na sua casa, minha querida, conte com a graça do Senhor para liderar e conduzir a sua casa. Aquelas que têm o seu marido fisicamente em casa, mas não de fato, como o Evangelho, venha domingo à noite, hoje à noite, e você vai ouvir a orientação da palavra do Senhor. Mas você que tem o seu marido em casa, você precisa se perguntar, quem lidera a sua casa? Como tem sido a sua atitude em relação ao seu marido? Você é a usurpadora da liderança dele? Ou você é auxiliar dele? Como que a gente sabe se somos irmãs usurpadoras da liderança? Vamos lá. Quem chama a família para a oração? A oração doméstica, a oração do lar. Quem que chama? Você ou seu marido? Quem que lidera o estudo bíblico em casa? Você ou seu marido? Quem que orienta os que as crianças vão aprender? Você ou seu marido? De quem é a última palavra com as crianças? Sua ou do seu marido? Se você respondeu em alguma dessas perguntas que é você, isso precisa ser tratado no seu lar.
a liderança aí está invertida. Talvez você esteja sofrendo a ausência do seu marido, a omissão do seu marido em relação à liderança. Talvez você esteja usurpando a liderança dele. Talvez você esteja manipulando de maneira que a liderança deles tem se ausentado. Será que você tem demonstrado respeito à liderança dele através das suas atitudes? Ou você tem tratado, me permito usar uma expressão bem forte aqui, você o tem o tratado como um banana? Algumas mulheres usam essa expressão para se referir ao seu marido. Outras não usam essa expressão, mas agem como se fosse. Eu quero encorajá-la nessa manhã, querida, a você ser uma encorajadora do seu marido. A você ser uma auxiliadora de maneira que o seu marido, ele encare o desafio da liderança no seu lar. Não usurpe a liderança dele. Encoraje-o. Fortaleça-o. Ajude-o nesse desafio. Nós, homens, temos um grande problema. A gente vai tratar disso domingo que vem. A gente quer tratar a nossa esposa como mãe. Meu caro, ela não é sua mãe. Ela é sua esposa. Você deve tratá-la através da missão que Deus te deu, cultivando e guardando. E a sua esposa deve auxiliá-lo nisso. Ela não é a sua mãe. Minha irmã, você não é mãe do seu marido. Você é mãe dos filhos dele, dos seus filhos, mas não é mãe dele. Então, não o trate como filho, o trate como um marido, com respeito. Esse casamento, ele glorifica a Deus, porque ele está de acordo com as funções que Deus idealizou para o casamento, para nós. Vamos orar por isso? Quero encorajar você agora, diante do desafio da palavra que possivelmente confrontou você, confrontou a sua realidade, e de fato, a palavra de Deus faz isso com a gente. Eu quero encorajá-lo nesse momento a orar, dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda como marido a orientar a minha esposa a exercer o papel que Deus deu para ela. E me ajuda como esposa a não usurpar a liderança do marido, mas a auxiliá-lo, fortalecer a liderança dele, encorajar a liderança dele. Ore assim, ore dessa forma nesse momento. Ore: Senhor, me dá um casamento que glorifica a Deus. Você jovem, você adolescente, você ouviu esta palavra e você está ouvindo qual é o ideal de Deus para o casamento, qual é a vontade de Deus para o casamento. Então ore agora nesse momento: Senhor, me faz um marido de acordo com a Tua palavra, me faz uma esposa de acordo com a Tua palavra, que quando eu casar, o meu casamento seja para a Tua glória. Talvez você, já em idade adulta, você não é casado. Mas ore nesse momento: Senhor, me ajuda a auxiliar as pessoas que estão ao meu redor com o Teu Evangelho, para que essas pessoas tenham um casamento que glorifica a Deus. Ore assim nesse momento. Senhor, diante da Tua palavra, Pai, que é tão forte, diante da Tua palavra que nos confronta, os nossos corações se submetem ao Senhor.
se submetem à tua vontade, porque a nossa vontade, Senhor, é fazer o que nós queremos. A nossa vontade é fazer o que fomos ensinados, o que absorvemos de nossa cultura. Mas, Senhor, fomos resgatados pelo Senhor. Fomos redimidos pelo sacrifício, pela morte, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, nos submetemos à Tua palavra. Dai-nos casamentos para a Tua glória. Que o nosso casamento reflita a Cristo. Nós, maridos, possamos refletir a liderança de Cristo sobre a igreja. As esposas possam refletir a submissão da igreja em relação a Cristo. E que o nosso Deus seja glorificado. Pai, dá-nos casamentos assim. E que outros possam ver e Cristo possa ser testemunhado através dos nossos casamentos, através dos papéis no nosso casamento, de acordo com a Tua palavra. Assim que nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, o nosso horário está super avançado. Eu não vou pedir desculpas para vocês, porque esse texto precisava ser muito bem trabalhado.